Olá, bem-vindos ao canal Restauração em Cristo. Hoje a gente vai estar trazendo mais um vídeo de complementação, aos vídeos das duas casas de Israel. A gente vai ler Romanos 9, que para quem já viu o estudo sobre as duas casas e também leu Romanos 9, deve ter percebido que no final do texto Paulo fala sobre as duas casas de Israel. Ou seja, ele fala sobre como Deus alcançou tanto os judeus quanto os gentios, para que por meio desse alcance, né, ele extraísse da humanidade os verdadeiros adoradores. E é basicamente sobre isso que esse texto vai falar. Então, vamos ao texto. Romanos 9, versículo 1. Digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne. São israelitas, pertence-lhes a adoção e também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas, e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todos sempre. Amém. E não pensemos que a palavra de Deus é falhada, porque nem todos de Israel são de fato israelitas. Aqui, Paulo já está querendo dizer o seguinte, por que ele diz isso? Né? E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado. A questão é a seguinte, ele acabou de falar dos judeus, que são um povo escolhido por Deus, que teve a honra de receber tudo aquilo que ele falou aqui, patriarcas, alianças. Só que esse povo negou o Cristo. Então, poderíamos pensar, né? Então a palavra de Deus falhou, porque o povo que ele escolheu negou o Cristo. Mas não devemos pensar assim. Por quê? Porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. Ele continua no 7. Nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. Então, vamos focar aqui no versículo 7 por enquanto. Nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. O que Paulo está trazendo aqui é o seguinte, a gente vai ler lá em Gênesis, para entender e contextualizar o que Paulo está falando. Gênesis 21, do 9 ao 13. Vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera à luz a Abraão, caçoava de Isaque, disse a Abraão, rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaque, meu filho. Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão, por causa do teu filho. Disse, porém, Deus a Abraão, não te pareça isso mal por causa do moço, que por causa da tua serva, atende a Sara em tudo o que ela te disser, porque por Isaque será chamada a tua descendência. Mas também do filho da serva farei uma grande nação, por ser ele teu descendente. E aí, Paulo também fala lá em Gálatas 4, do 24 ao 26, o seguinte, estas coisas são alegóricas, porque estas mulheres são duas alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai, na Arábia, e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é nossa mãe. Então, ele fala de Isaque aqui no versículo 7, justamente para trazer à memória que Isaque representa, né, a Jerusalém lá de cima, que são os verdadeiros adoradores, né, os remanescentes. Por isso que ele fala que Isaque será chamado a tua descendência, porque Isaque está representando ali os filhos da promessa. Não a Jerusalém aqui de baixo, que estava representada por Agar. Não, ele está representando aqueles que Deus alcançou por meio de tudo aquele plano das duas casas de Israel. Versículo 9. Porque a palavra da promessa é esta, por esse tempo virei e Sara terá um filho. E não ela somente, mas também Rebeca, ao conceber de um só, Isaque, nosso pai. E ainda não eram gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama, já fora dito a ela, o mais velho será servo do mais moço, como está escrito, amei Jacó
porém me aborreci de Esaú. Nessa parte, Paulo traz outro exemplo, que é Esaú e Jacó. Deixando claro que, logicamente, Jacó aqui está representando o remanescente, né? O verdadeiro adorador. Porém, é necessário a gente entender melhor esse versículo 11, principalmente. Né? Para começo de conversa, essa história já aponta que Deus não é um Deus autoritário, conforme muitos interpretam através desse texto. Porque, pelo destino, digamos assim, Esaú deveria ser aquele a protagonizar essa história. Porque ele era o primogênito. Mas não foi isso que aconteceu. Quem no final foi abençoado foi Jacó. Jacó alcançou a misericórdia de Deus, conforme a gente vai entender aqui. Mas, o ponto principal é essa parte aqui. Para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse. Não por obras, mas por aquele que chama. Esse não por obras está totalmente ligado ao que ele falou ali em cima, que antes eles terem praticado bem ou mal. E agora a gente vai entender que propósito é esse. Qual é o propósito de Deus quanto à eleição? A gente vai ler um texto em Romanos mesmo, Romanos 8, do 28 ao 30. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Então, eu quero que a gente atente porque ele falou lá no começo do que a gente leu agora. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ou seja, aqueles que são chamados são aqueles que amam a Deus. E mais para frente ele fala: e aos que predestinou, a esses também chamou. Logo, ele predestinou aqueles que o amam. Então, esse é o propósito quanto à eleição. Alcançar aqueles que o amam, os verdadeiros adoradores. E lógico que Deus faz isso por meio da presciência, conforme está lá em 1 Pedro 1, versículo 1 e 2. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros na dispersão no ponto Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Então, por meio da presciência, né, Deus fez com que esse propósito prevalecesse. Né? Mas agora, entender essa questão das obras. Né? É o seguinte, o ser humano, ele pode... tem duas obras que o ser humano pode manifestar de acordo com a palavra. Ou obras da carne, ou obras do espírito. Obras da carne são insuficientes para Deus. São indignas. E obras do espírito não são nosso mérito, porque obras do espírito são o quê? Obras que nós conseguimos manifestar por meio do Espírito Santo que foi nos enviado por Deus. Então não temos mérito nela. Então não tem como Deus considerar nenhuma das nossas obras. Né? Ele não tem como pegar essas obras como parâmetro. Então o que ele toma como parâmetro não são as obras, mas é o coração. O que ele toma como parâmetro são os verdadeiros adoradores, aqueles que amam a Deus. E é isso que a gente vai ver, né, aqui nos outros versículos. A gente leu até o 3, agora a gente vai para o 14. Versículo 14. Que diremos, pois, há injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Lembrando que Paulo fala isso daqui, né, tendo em vista todos os argumentos que ele apresentou até o momento. Só que a gente tem que ter em mente a quantidade de textos que a gente leu até agora para conseguir entender o que Paulo estava falando. Então tem que ter muito cuidado na hora de pegar esses textos de forma isolada. Porque Paulo está citando muita coisa aqui. Ele está trazendo à memória muita coisa. Porque se a gente pega esse texto de forma isolada, parece que Paulo está ilustrando aqui um Deus autoritário que escolhe porque sim, ponto final. Mas com base nos textos a gente vai ver que não é isso que Paulo está falando. Vamos continuar, versículo 15. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia.
Mais uma vez, se for ver de forma isolada, parece que Paulo está ilustrando o Deus autoritário. Mas vamos ver se é isso mesmo, porque a Bíblia fala quando Deus usa misericórdia. Vamos lá em Êxodo 20, do 5 ao 6. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Também Daniel 9,4. Orei ao Senhor, meu Deus, confessei e disse: Ah, Senhor, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Então, essa misericórdia não é baseada em uma coisa misteriosa e Deus quis porque sim. Não. A Bíblia fala. É misericórdia o quê? Daqueles que amam e guardam os mandamentos. E a gente acabou de ler em Romanos 28. Aqueles que são chamados, aqueles que amam a Deus. Então Deus está sempre olhando o coração, metaforicamente falando, né? Então a gente pode até pegar algumas passagens aqui para esclarecer essa questão. Mateus 13, 15. O próprio Cristo falando. Porque o coração deste povo está endurecido. De mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos. Para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Buscar-me-eis, agora eu estou lendo outro texto, né? Jeremias 29, versículo 13. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Então é isso que Deus está sempre olhando, o coração. Mais uma vez, metaforicamente falando, né? Então, olhando aqueles que se debruçam para Ele, né? Nesse sentido, de amar os seus mandamentos, de amar a Deus. É isso que Ele leva em conta. E é bom trazer uma coisa aqui, que é o seguinte. Foi o Cristo que falou isso, né? E ainda que na antiga e na nova aliança nós temos configurações diferentes para esse processo de conversão, assim como existem configurações diferentes para aqueles que têm acesso, aqueles que não têm acesso à palavra de Deus, a obra de Cristo sempre esteve... Na verdade, Cristo sempre esteve presente. Por isso que lá, quando ele é crucificado, ele fala, está consumado. Porque aquilo ali alcança tanto aqueles que vieram antes dele, quanto aqueles que vieram depois, que somos nós. Né? Então, aquelas pessoas da antiga aliança, com acesso ou sem acesso, aqueles que vivem hoje com acesso ou sem acesso, todos esses passam por isso daqui, por esse processo de conversão, podem passar. Então, Cristo sempre esteve presente. A gente vai fazer um vídeo só sobre isso, mais na frente, mas eu só queria trazer isso daqui rapidamente. Continuando. E agora eu vou usar o próprio exemplo que Paulo usou, que é Jacó. Lá em Oséias 12, do 3 ao 4, diz o seguinte: No ventre pegou do calcanhar de seu irmão, no vigor da sua idade lutou com Deus, lutou com o anjo e prevaleceu. Chorou e lhe pediu mercê. Em Betel achou a Deus e ali falou Deus conosco. Chorou e lhe pediu mercê, ele pediu misericórdia. E Jacó alcançou misericórdia. Aquele foi um momento crucial para a conversão de Jacó, que ele alcançou aquela bênção ali. Porque antes disso, a gente vê Jacó sempre tentando dar um jeito, né, de alcançar a bênção e de ser abençoado. Né? Ele sempre tinha os seus gentios, ele colocou o pelo para enganar o pai dele, Isaac, para receber a bênção. Além daqueles problemas que ele teve com Labão, né, depois que ele fugiu com medo do irmão dele. Nesses momentos, Deus sim estava com ele. Mas por causa da presciência, Deus conhecia Jacó e sabia que no futuro ele alcançaria a misericórdia. Que foi esse momento aqui que a gente viu. Versículo 17. Porque a Escritura diz a Faraó. Lembrando que no 16, ele fala: não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Esse de quem quer ou de quem corre diz respeito ao que a gente já falou sobre as obras. Né? O ser humano ele não tem... Deus não pode usar como parâmetro as obras humanas. Ele não tem como usar isso como parâmetro. Porque as da carne são insuficientes e as do espírito não são nosso mérito. Então não vai depender disso. Aí 17. Porque a Escritura diz a Faraó: para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo,
tem ele misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. Nesse versículo 17, que fala sobre o faraó, eu trouxe um texto aqui para a gente entender melhor essa questão. Sobre esse processo de endurecimento. Né? Romanos 1, do 20 ao 25. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Está falando, logicamente, dos ímpios aqui, né? Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornando-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de um homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Então, o que eu quero focar aqui é que ele fala, Deus entregou tais homens à imundícia. Isso é o que ocorreu com o faraó. Mais uma vez, Deus não faz isso de forma autoritária. Ele tem a presciência, ele sabe, e existem condições, o ser humano participa desse processo. O ser humano tem livre-arbítrio. O ser humano escolhe. No faraó aqui, ele tinha noção do que o faraó escolheu e o que viria a escolher. Então é esse caso que a gente acabou de ler. Ele entregou. Só que é lógico que ele não vai permitir que esses homens ímpios façam e aconteçam da forma como eles querem. Senão isso aqui ia se transformar num pandemônio. Pelo contrário, muitas das vezes ele usa os ímpios também para glorificar o nome dele. Aí ele fala no 18, logo tem ele misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. Lembrando todos os textos que a gente leu até agora. Ele endurece a esses, né, esses ímpios que já têm o coração voltado para o mal, por livre e espontânea vontade, é uma escolha, e ele tem misericórdia de quem? Daqueles que amam e guardam os mandamentos, conforme a gente leu. Versículo 19. Tu, porém, me dirás, de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura, pode o objeto perguntar a quem o fez, por que me fizeste assim? Ou não tem o olheiro direito sobre a massa para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Aí daqui em diante, antes disso Paulo já estava falando de forma não explícita, mas daqui em diante ele fala claramente sobre as duas casas de Israel. E esse é o ponto que eu quero trazer aqui. 22. Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios? Vou parar aqui. Temos 4 figuras, né, digamos assim. Vasos de honra, vasos de desonra, vasos de ira e vasos de misericórdia. Primeiro vamos falar de honra e desonra. Aqui no 21 ele fala, ou não tem o olheiro direito sobre a massa para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para desonra. Aqui eu creio que é de forma autoritária mesmo. No entanto, há um momento em que Deus agiu dessa maneira, de forma autoritária. E a gente viu isso no estudo sobre as duas casas de Israel, e eu vou trazer isso à memória. Tá aqui, ó. Oséias 1, do 6 ao 7. Tornou ela a conceber e deu à luz uma filha. Diz o Senhor a Oséias, põe-lhe o nome de desfavorecida, porque eu não mais tornarei a favorecer a casa de Israel, para lhe perdoar. Porém, da casa de Judá me compadecerei. E os salvarei pelo Senhor, seu Deus, pois não os salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos, nem pelos cavaleiros. Também Jeremias 3, do 6 ao 12. Disse mais o Senhor, nos dias do rei Josias, visto que fez a perto de Israel, foi a todo monte alto e debaixo de toda árvore frondosa, e se deu ali a toda prostituição.
E, depois dela ter feito tudo isso, eu pensei que ela voltaria para mim, mas não voltou. A sua pérfida irmã Judá viu isto. Quando, por causa de tudo isso, por ter cometido adultério, eu despedi a perto de Israel e lhe dei carta de divórcio, vi que a falsa Judá, sua irmã, não temeu, mas ela mesma se foi e se deu à prostituição. Sucedeu que, pelo ruidoso da sua prostituição, poluiu ela a terra, porque adulterou adorando pedras e árvores. Apesar de tudo isto, não voltou de todo o coração para mim a sua falsa irmã Judá, mas fingidamente, diz o Senhor. Disse-me o Senhor, já a pérfida Israel se mostrou mais justa que a falsa Judá. Então, Judá, que no fim se mostrou menos justo que Israel, essa Judá Deus compadeceu. E do outro, do reino do norte, Israel, ele deu caso de divórcio, afastou, desfavorecido, conforme a gente viu aqui. Essa foi uma atitude autoritária. Ele não levou em conta a questão como um todo, o coração ali, porque ele mesmo fala, Judá ficou pior depois. E ele sabia disso por meio da presciência, mas ele se compadeceu de Judá. De maneira autoritária, ele separou esse povo e afastou um e se manteve com o outro. Esses são os dois, os vasos de honra e vasos de desonra. Um que ele honra, que são os judeus, que tem tudo aquilo que Paulo falou ali no começo, né? As alianças, os patriarcas, e um que foi desonrado, que está representando os gentios, que é Efraim. Né? Porém, conforme a gente viu no estudo das duas casas, essa atitude autoritária, por trás dessa atitude, tinha algo maravilhoso, que era alcançar todos. Era o plano de Deus, para que a bênção que estava sobre Efraim alcançasse a todos, e todos recebessem iguais oportunidades de ser salvos, de alcançar, né, a conversão e receber a herança que foi prometida a Abraão. E isso a gente pode entender por meio que está escrito lá em Jeremias 18, do 1 a 11, que fala também sobre vaso. Só que dessa vez, né, agora falando mais claramente sobre os vasos de misericórdia e os vasos de ira. Mais sobre os vasos de misericórdia aqui. Porque esses misericórdia são os verdadeiros adoradores. Paulo mesmo diz, nós somos os vasos de misericórdia. Esses são aqueles que alcançam misericórdia, conforme tudo que a gente já leu aqui. Ele, de maneira autoritária, separa, né, em duas casas e afasta uma, mas ele faz isso para alcançar os vasos de misericórdia, que estavam espalhados por toda a humanidade. Então, Jeremias 18, do 1 a 11. Palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo, dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a minha palavra do Senhor. Não poderia eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor, este como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para o arrancar, derribar e destruir, se a tal nação se converter da maldade contra a qual falei, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-me. E no momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para o edificar e plantar, se ele fizer o que é mal perante mim e não der ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que houvera dito lhe faria. Ora, pois, fala agora aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo, assim diz o Senhor, eis que estou forjando mal e formo um plano contra vós outros. Convertei-vos, pois agora, cada um do seu mal proceder e emendar os vossos caminhos e as vossas ações. Aqui, ele considera as ações humanas. Ele fala claramente isso. Que se a nação se arrepender e se converter, aquele mal que ele estava planejando se desfaz. Assim como aqueles que estavam no bem e se vão para o mal, também tem uma consequência. E essa é a questão a respeito dos vasos de ira e vasos de misericórdia. No que concerne nesse texto a vasos de honra e vasos de desonra, de fato, é uma atitude autoritária de Deus. Mas ele fez isso para alcançar os vasos de misericórdia. Mas o plano de salvação, a justiça de Deus, está relacionada a misericórdia, vasos de misericórdia e vasos de ira. Que está condicionado às ações humanas, ao livre-arbítrio.
E Paulo fala daqui das duas casas justamente porque as duas casas são a maior prova de que Deus não é um Deus autoritário. Porque seria autoritário manter de fato as bênçãos, tudo aquilo só com os judeus. Não, eu só quero salvar os judeus, né? Eu me apresentei para eles, na verdade os israelitas de forma geral. Mas não foi isso que aconteceu. Ele separa aquele povo como se fosse de forma autoritária, mas de repente ele espalha eles e alcança todo mundo. Não há autoritarismo nisso, pelo contrário. Ele sempre deixando claro que o plano dele é alcançar a todos. Não somente um povo, porque sim, não. Verdadeiros adoradores, sempre teve em mente isso. Aí, versículo 25. De agora em diante, Paulo vai explicar as duas casas de Israel. Nesse texto aqui, ele vai citar várias profecias, vários profetas, e a gente vai tentar esmiuçar isso daqui. De maneira rápida, porque o estudo mesmo a gente fez naqueles outros vídeos. Assim como também diz em Oséias: chamarei povo meu ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. E no lugar em que se lhes disse, vós não sois meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. Aqui ele está falando dos gentios, ou seja, dos vasos de desonra. Aqueles vasos que foram afastados, não meu povo, tudo que a gente viu em Oséias. Esse povo, posteriormente, seria alcançado. Existem entre os gentios vasos de misericórdia, assim como também existem entre os judeus. Mas relativamente a Israel, dele clama Isaías: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. E aqui ele está falando de forma mais geral, né? de remanescentes, que estão tanto dentro dos gentios quanto dentro dos judeus, como eu acabei de falar. Porque o Senhor cumprirá a sua palavra sobre a terra, cabalmente e em breve. Como Isaías já disse, se o Senhor dos exércitos não nos tivesse deixado descendência, ter-nos-íamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. E aqui ele está explicando por que os judeus foram mantidos como vasos de honra. Porque deles sairia o Messias. Esse é o descendente. Se Deus não tivesse deixado descendente, né, a linhagem de Davi ali, né, judeu, não teria como cumprir a promessa do Messias. Por isso que ele fala que ter-nos-íamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra, sem o Cristo. Né? Aí no 30, que diremos, pois? Que os gentios que não buscavam justificação vieram alcançá-la. Todavia, a que decorre da fé. E Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou a atingir essa lei. Por quê? Porque não decorreu da fé, e sim como que das obras. Tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito: eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, e aquele que nela crê não será confundido. Nesse final, ele está falando justamente sobre o que está escrito lá em Jeremias 31, versículo 9. Virão com choro e com súplicas os levarei. Guiá-los-ei aos ribeiros de águas por caminho reto em que não tropeçarão. Porque sou pai para Israel e Efraim é o meu primogênito. Efraim sempre representando os gentios. Proporcionalmente falando, houve mais conversões dentre os gentios do que dentre os judeus. Né? Quando Cristo veio, e isso aí é... Tanto que Paulo fala aquilo no início, né? De que ele se sente triste pelos seus compatriotas, porque negaram ao Cristo. E é isso que ele fala aqui nesse final. Por que Efraim é o primogênito agora? Porque dentre os gentios, eles creram primeiro. Proporcionalmente falando, os gentios creram primeiro, em mais quantidade do que os judeus. Porém, existem vasos de misericórdia tanto dentre os gentios quanto entre os judeus. E a gente consegue pegar passagem na Bíblia que diz respeito a isso. E no decorrer dos estudos a gente vai falar sobre isso. Vou fechar por aqui. O texto é basicamente esse, né? Bastante coisa. Como eu disse, não é um texto para ser interpretado de forma isolada, porque tem muitas profecias aqui, principalmente nesse final e no meio do texto também. A gente leu vários textos. Então, muito cuidado ao interpretar isso de forma isolada. Paulo não ilustra aqui um Deus autoritário, pelo contrário. Por fim, eu queria trazer um texto aqui que pode vir a ser usado para combater isso que eu estou falando aqui. Que está lá em 2 Timóteo 2, do 20 ao 21. Diz o seguinte: ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro. Alguns para honra, outros, porém, para desonra. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar desses erros,
será utensílio para a honra, santificado e útil para o seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Eu não creio que esse utensílio aqui é a mesma palavra que ele usa para falar de vaso lá. Que esse utensílio de honra seja o mesmo que ele está falando de vasos de honra e vasos de desonra aqui em Romanos 9. Porque aqui ele fala de, pois se alguém a si mesmo se purificar desses erros. E vaso de honra, quando ele fala aqui em Romanos 9, ele fala de uma atitude autoritária por parte de Deus. Como se Deus criasse daquela forma, como ele fizesse daquela forma. E aqui não é isso, ele está falando de alcançar. Aqui está muito mais relacionado à misericórdia. Que por meio da misericórdia de Deus somos santificados em todo esse processo. Então, eu não creio que aqui em 2 Timóteo 2, do 20 ao 21, ele esteja falando do mesmo vaso de honra que ele está falando em Romanos. Para mim são coisas diferentes. O raciocínio é diferente, a lógica é outra. Né? Quem quiser ler o texto inteiro, fica claro isso. Então é basicamente isso, a gente vai fechar por aqui. Eu espero que esse texto tenha edificado vocês, assim como me edificou. E a gente está aberto ao debate, quem quiser comentar aí, né? Lembrando que deboche, ofensas, a gente não vai tolerar, mas, como eu disse, aberto ao debate. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.